Olá, matemáticos e matemáticas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX, e na videoaula de hoje nós iremos trabalhar com áreas e perímetros de figuras geométricas planas. É uma aula bem simples, uma aula bem tranquila, só que a gente tem que entender o que é perímetro, o que é área, como se calculam essas coisas. Então, vamos começar nossa aula, então, sobre uma coisa muito importante. O que é uma figura geométrica plana? A definição nos fala que uma figura plana nada mais que uma região plana fechada por segmentos de reta. Mas professor, está escrito aqui que no mínimo 3 segmentos. Óbvio, para fechar uma figura, são necessários 3 lados para se fechar uma figura. Olha aqui alguns exemplos. Nós temos um retângulo, nós temos triângulo, quadrado, outro triângulo, pentágono, hexágono, esses nomes. Só que todas as figuras são fechadas pelo quê? Por lados. E esses lados, o mínimo necessário é o quê? 3. Então, para fechar uma figura geométrica plana, são necessários no mínimo 3 lados. E o máximo? Infinitos. Depende da sua vontade. Então, a gente já sabe como é que define isso. Mas como é que ela é composta? A gente está vendo aquelas imagens ali, só do que elas são feitas, do que precisa para ser uma figura geométrica plana. Então, vamos entender a composição delas. Uma figura geométrica plana, ela é composta pelo quê? Lados, ângulos e vértices. Os lados são as regiões, são os segmentos de retas, a interseção, ou seja, a união, quando elas se encostam, essas quinazinhas são chamadas de vértices. Então você tem vértices, lados e as aberturas formadas entre esses lados no momento do vértice, ou seja, bem na quinazinha formam os ângulos. Então a gente tem ângulo, vértices e lados. Toda figura é composta por isso? Toda figura é composta por isso. Tudo bem? Nossa, professor, parece ser bem tranquilo. Pois é muito tranquilo. Vamos então entender como é que a gente classifica isso. A gente pode classificar em relação à primeira coisa chamada de convexidade. Uma palavra estranha, só que a definição é muito simples. Uma figura convexa é se nenhum vértice está voltado para dentro. Ah, você fala voltado para dentro? Por exemplo, esse retângulo. Todos os vértices estão ok, não é mesmo? Esse trapézio, todos os vértices parecem ok. E esse octógono, uma figura maior, uma figura com nome bonito, todos os lados parecem ok, professor. Então, o que é uma figura não convexa? Se a gente tem uma coisa chamada convexa, deve ter uma coisa que não é convexa. E o que é uma figura não convexa? É quando tem um vértice para dentro. Mas professor, como é que ficaria um vértice para dentro? É isso que eu não estou entendendo. Olha, por exemplo, então, esse sinal de cruz de hospital. O que acontece? Tem um vértice para dentro. Olha, entendi agora. Este L tem um vértice para dentro. Ah, tá, professor, é só isso, meu querido. Olha que essa seta tem 2 vértices voltados para dentro. Ah, professor, mas eu tenho que ficar pensando em vértice voltado para dentro, é meio chato pensar nisso. Sim. Então existe um jeito muito mais simples de se pensar. Pensa o seguinte: se eu fizer um segmento de reta, se eu fizer um ladinho, se eu fizer uma retinha, e por exemplo, eu cortar a imagem e ficar no sentido de dentro, fui para fora e de fora eu fui para dentro novamente, se isso acontecer, é uma figura não convexa. Eu estava dentro, fui para fora, voltei para dentro, professor? Olha isso aqui. Eu estava dentro, fui para fora e voltei para dentro. Estava dentro, fui para fora, voltei para dentro. Ou seja, eu cortei a figura indo de dentro para fora, depois de fora para dentro. Se isso de alguma forma acontece, em qualquer posição que seja, em qualquer momento que seja na sua figura, como a reta, isso é chamado de quê? Figura não convexa. Se você tentar fazer isso aqui, não tem como. Sempre ficará dentro da figura. Ok? Ok. Então a gente conseguiu entender o que é uma figura convexa e uma figura não convexa. Se a gente pensar então agora, o que é uma figura regular? Regular não quer dizer frequência, não quer dizer normalidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela possui todos os lados congruentes. Olha, bando de palavra bonita. Congruente quer dizer o quê? Que possui todos os lados iguais. Se possui todos os lados iguais, por consequência, vai possuir também todos os ângulos iguais. Exemplo disso é o nosso quadrado. A figura possui todos os lados iguais e, por consequência, todos os ângulos do quadrado também são iguais. Mas sempre acontecerá isso?
Não é necessário que a figura seja regular. Uma figura não regular afirma que não precisa ter todos os lados iguais. Isso é um problema na nossa vida? Não é um problema. Exemplo disso é um triângulo. Olha aqui, tem dois lados até que são iguais, não necessariamente, mas esta base aqui é muito maior. É obrigatório isso? Não tem problema a figura ser regular ou não ser regular. Ok. Agora que a gente sabe classificar uma figura convexa e o que é uma figura regular, vamos entender então agora o que a gente veio até aqui. A gente veio entender o que é um perímetro. O perímetro afirma que é a linha que forma o contorno da figura. Ou melhor, é a soma de todos os lados. Então um perímetro é só você somar os lados, professor? É só somar os lados. Olha isso, então para calcular o perímetro é apenas uma operação de soma. Onde você vai ter que somar, por exemplo, todos os lados desse quadrado. Sério? Por exemplo, se eu tenho lados medindo 6, eu te pergunto, qual o perímetro? O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então tenta somar aí todos os lados. Eu vou somar, por exemplo, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Nossa, professor, é só somar? É só somar. Nesse caso, o perímetro dá quanto? 24 centímetros, meus queridos. 24 centímetros. Nossa, prof, bem simples. Vamos pegar outro exemplo, para ver se a gente está sabendo mesmo. Nesse caso, a gente tem um retângulo. Um retângulo possui os lados 4, 16, 4, 16. E eu peço para vocês calcularem o perímetro, ou seja, a soma dos lados. Quando você olha o perímetro, então você vai somar 4 mais 16, 16 mais 4. Isso vai dar quanto? 20. Então nosso perímetro vai dar quanto? 40 centímetros. Nossa, prof, simples. Mas, meus queridos, sempre a figura tem que ser convexa? Não. Como eu disse, não necessariamente a figura tem que ser convexa. Então, nesse caso, eu coloquei essa figura. Vamos então colocar os lados disso. 6, 8, 8, 6, 10 e 10. Aí eu peço lá, calcule o perímetro disso. Então pause o vídeo, tenta calcular aí, ok? Pausou? Então vamos lá, vamos verificar se a sua resposta está correta. Aí teria que então que somar 8 mais 8, 10 mais 10, 6 mais 6. Aí você começou 8 mais 8, 16, 26, 36, 42 mais 6, 48 centímetros. Acertou? Muito bom! Isso significa o quê? Que você agora já sabe como calcular o perímetro, ou seja, apenas somar os lados dessa figura. Já que agora a gente já sabe o que é perímetro, vamos calcular o quê? Vamos calcular a nossa área. A área é o quê? É a medida de uma superfície, ou seja, a região interna limitada pelos lados. Agora a gente vai tentar calcular a região interna limitada pelos lados. Prof, como assim? Se eu tenho, por exemplo, esse quadrado e esse retângulo, primeiro vamos saber como é que vai ser isto, porque eu não vou direto para a questão. Eu vou primeiro entender como se calcula. Primeira pergunta é, um quadrado e um retângulo, eles são compostos pelo quê? Eles são compostos por base e altura. Então um quadrado tem base e tem altura. Um retângulo tem base e tem altura, não é? Então o que acontece? A área. Como é que calculamos a área então de um quadrado e de um retângulo? Vai ter diferença? Não, meus queridos, não vai ter diferença. A área, em vez de somar que nem o perímetro, nós iremos multiplicar. Vamos multiplicar todas as bases e todas as alturas? Não. Temos uma base e nós temos uma altura. Então a gente vai multiplicar esta base por esta altura. Só isso, pessoal, só uma multiplicação. Sério? Vamos pegar então um exemplozinho bem simples. Vamos imaginar que esse quadrado aqui tem lado 5 de base e tem lado 5 de altura. Eu peço para você calcular a sua área. Primeira coisa, qual que é a fórmula? Você vai escrever isso, tem que escrever. Área é base vezes altura. Aí você vai botar, quem é a base? É 5. E quem é a altura? É 5. Então quanto vai ser a área? 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Tudo bem? Centímetros quadrados. Olha, prof, muito simples. Vamos pegar então este retângulo. Este retângulo, ele tem lados 12 e 6. 12 de base e 6 centímetros de altura. A primeira coisa que nós iremos fazer é o quê?
escrever a fórmula aqui. Qual que é a fórmula? Base vezes altura. Quanto é que é a base? 12. Quanto é que é a altura? 6. 12 vezes 6, 72 centímetros quadrados. Só isso, só isso. Mas ó, tem que anotar no caderno que esta fórmula aqui é para quadrados e retângulos. Tudo bem? Por quê, prof? Porque se a gente trabalhar com triângulos, vai ser uma coisa um pouco diferente. Mas, professor, tá escrito aqui quadrado e retângulo. Eu sei que tá. Então vamos apagar. Eu vou tirar quadrado e retângulo e vou colocar triângulos. E ao mesmo tempo eu vou cortar o meu quadrado e eu vou cortar o meu retângulo. Quando eu corto, eu cortei bem no meio, bem na metadezinha, não é? É. Então vamos tirar agora. O que nós temos? Nós temos triângulos, onde esses triângulos também vão ter base, também vão ter altura, não é? É. Só que se imagina o seguinte, essa fórmula aqui é do quadrado e do retângulo. Só que agora esse triângulo e este triângulo está na metade do quadrado e do retângulo, não é? Vamos até voltar à imagem. Está na metade. Nossa, então, se o quadrado e o retângulo é base vezes altura, o triângulo que está na metade, então a área disso vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, ou seja, vai ser a metade do valor anterior. Professor, impossível, só isso? Sim, meus queridos, só isso. Ou seja, é como se fosse um quadrado e um triângulo, quadrado e um retângulo, só que agora no final daquela operação você vai dividir por 2, porque equivale a metade daquilo ali. Sério? Sério. Exemplo disso, nós temos um triângulo, de novo. Eu gosto de 6 por 6. Qual que é a base disso? 6. E qual que é a altura? Também é 6. Então a área dessa figura vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, só que no final nós iremos dividir por 2. Então vamos lá. Primeira coisa é, quanto é que é 6 vezes 6? A gente sabe então que vai dar 6 vezes 6, vai dar quanto? 36. E 36 no final nós iremos dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. Só isso, prof? Só isso, meu querido. Olha que coisa linda, que coisa bela. Vamos então agora para esse triângulo. Ele tá meio diferente, não tá? Tá diferente. Só que agora imagina comigo. Eu continuo tendo uma base e eu continuo tendo uma altura. Imagina então que agora a minha base mede 13 e minha altura mede 6. Então, ó, primeira coisa, escreve-se a fórmula. Escreveu a fórmula? Então vamos substituir os valores. Quanto é que é 13 vezes 6? 13 vezes 6, 78. 78 dividido por 2, 39. Então você vai continuar fazendo a operação de multiplicar a base vezes a altura e no final disto tu vai dividir por 2. Só isso, meu querido. Vamos então agora imaginar outras áreas. A gente trabalhou com quadrados, retângulos e triângulos porque são aqueles que estão mais acostumados. Só que vão ter figuras que vocês não são tão acostumados, mas vocês sabem. Por exemplo, um paralelogramo. Imagina que você tem um quadrado e de repente você dá um empurrãozinho para o lado. Eu tinha um quadrado e dei um empurrãozinho para o lado. Ficou torto, não é? Só que este paralelogramo continua tendo o quê? Continua tendo base e continua tendo altura. Nota-se uma coisa. Isso aqui é um lado. Isso aqui é uma altura. Perceba então que a altura não necessariamente é um dos lados. A altura tem que subir rente, tem que subir retinho. Se subir inclinado, já não é mais altura, é um lado, meu querido. Então, ó, a altura tem que estar reto. Então, ó, se é um quadrado, se é um retângulo, se parece essas figuras, então o nosso paralelogramo continua tendo a mesma fórmula de quem? Continua tendo a fórmula do meu quadrado e do meu retângulo, que é base vezes altura. Exemplo disso, vamos imaginar então esse paralelogramo, que tem 7 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Nesse caso, vamos pegar de novo nossa fórmula, tem que escrever a fórmula. Por que tem que escrever esta fórmula? Porque só assim você vai lembrar dela no futuro. Então, ó, a gente vai pegar então, quanto é que é 7 vezes 8? 7 vezes 8, 56. Só isso, só isso. Outro exemplo disso é o que? Já que a gente viu paralelogramo, vamos pegar agora uma figura um pouquinho mais diferente. A gente vai chamar de losango. Não é losango, é losango. O losango parece um quadrado,
só que não é um quadrado, não tem as mesmas definições de um quadrado. E principalmente, parece uma joiazinha de alguns jogos de videogame. Então o que acontece? Esse losango tem uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente inusitada. O que acontece? Nós temos que ter uma diagonal 1 e uma diagonal 2. A gente trabalha com diagonais em losangos. Nossa, prof, quer dizer que então que vai ser mais difícil? Não. Só quer dizer o quê? Que você não trabalha com base nem altura. Porque olha como é que está a sua figura. Aonde é a sua base? Ah, eu não consigo achar minha base. Então a base vai ser como se fosse diagonal. E a altura vai ser como se fosse diagonal 2. Ah, então o que vai mudar em nossas vidas? Vai mudar que a fórmula parece a fórmula de triângulo. Nós iremos multiplicar a diagonal 1, iremos multiplicar a diagonal 2. E no final deste resultado, nós iremos dividir apenas por 2. Só isso. Só isso. Exemplo disso é o que? Pode perceber que os diagonais não têm que ser iguais. Nesse caso, eu chamei de 12 e eu chamei de 14. Para calcular a disso, nós iremos escrever a fórmula. Diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Quanto é que é 12 vezes 14? 12 vezes 14, se você achou aí 168, você está certo. 168, achou essa resposta, dividiu por 2, achou 84? Acabou a questão. Então, ó, quais são os passos do sucesso? Ver a figura, beleza. Qual fórmula você vai utilizar? Você vai ter que ter essas figuras e essas fórmulas já ali preparadas para responder uma questãozinha. Observou a figura, observou a fórmula, você vai apenas realizar as operações. Diagonal 1 vezes diagonal 2. E depois que você tem esse resultado, divide-se por 2. Você tem a base, tem a altura, multiplica. E acabou a sua questão. Então tome muito cuidado, é necessário que vocês tenham a fórmula para responder a questão. Determinados paralelogramo e losango, vamos para a última figura. Uma figura um pouquinho mais diferenciada, que é uma figura chamada de trapézio. Pode perceber que eu coloquei no plural, porque existem vários trapézios diferentes. Só que um trapézio, independentemente da sua forma ou figura, ela é composta pela mesma coisa. Base pequena, base grande e uma altura. Agora nós temos duas bases, porque se você colocar de cabeça para baixo, você vai mudar ela. Mas se colocar de cabeça para baixo, vai mudar a área? Não, porque a figura é a mesma. Então imagina, você tem a figura com a base grande embaixo, e se você virar, vai ter com a base pequena embaixo. É a mesma figura, então tem que ter a mesma área, o mesmo perímetro. Então, ó, preste bastante atenção, porque a fórmula vai ser um pouquinho diferente. Então, ó, vamos imaginar então que a fórmula é a base grande mais a base pequena vezes a altura dividido por 2. Nossa, professor, que coisa estranha. Então, ó, anota aí, o primeiro passo é o quê? Somar as bases, porque está dentro de um parênteses. Soma as bases, achou o resultado. Multiplica pela altura, achou o resultado. Divide por 2. Então, primeira coisa, somar a base. Achou o resultado, multiplica pela altura. Achou o resultado, divide-se por 2. Só que agora, imagina esse trapézio. É a mesma coisa. Temos uma base grande, uma base pequena e uma altura. Vai fazer diferenças nas nossas vidas? Não, vai continuar tendo a mesma fórmula. Então, independente do trapézio, vai continuar tendo a mesma fórmula. Ok? Ok. Vamos pegar então um exemplozinho bem simples. Esse trapézio, ele é composto por um lado 5, por um lado 9, ou melhor, uma base grande 9, uma base pequena 5 e uma altura 10. Então, ó, escreveu a fórmula, né? Qual era o primeiro passo? Somar a base grande e somar a base pequena. Então, nós iremos somar 5 mais 9, certo? Certo. Olha, eu coloquei aqui errado, era para ser 10. Então vamos fazer aqui nós dois juntos. 5 mais 9 dá 14. Quanto é que daria 14 vezes 10? 14 vezes 10 daria 140. 140 dividido por 2, 70. Nesse caso eu botei 5 mais 9 vezes a altura 6. Eu tinha trocado de última hora, que nesse caso deu 14 vezes 6. E depois que eu multipliquei isso, dando então 84 dividido por 2, 42. Perceba que a soma é a primeira coisa a ser realizada. Se a altura fosse 6 ou se a altura é 10, dando 42 ou dando 70. Continua sendo a mesma coisa, continua sendo a mesma interpretação, a mesma fórmula. Tudo bem? Então, ó, por fim,
Essa aula foi bem rapidinha, foi bem tranquila, só para a gente saber as fórmulas. É muito importante que você tenha anotado no seu caderno, ok? Se você anotou, volta essa aula, pega essas informações, porque elas serão necessárias no futuro, tudo bem? Então, ó, muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar a página com seus amigos e seguir o nosso canal. Muito obrigado!